Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números agora nesses últimos dias, aqui as informações do primeiro trimestre de 2024, e é uma empresa que também vem sendo muito aguardada, já que ela está aí dentro de um processo de recuperação judicial, está aí tentando, achar o seu caminho novamente, uma empresa que já foi uma gigante aqui no Brasil, e inclusive já foi retratado no canal, estamos atualizando as informações e sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. Quem sugeriu essa empresa que estamos falando aqui, da Paranapanema S.A. Quem sugeriu a Paranapanema foi meu amigo Nelson Daciuc. Ô Nelson, que honra ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender. E também quem sugeriu a Paranapanema foi o Natan Ribeiro. Ô Natan, que bom ter você conosco. Seja sempre bem-vindo. Um forte abraço. E lhe agradeço também imensamente a participação e a sugestão. E caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Decref, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando também nas pessoas aqui que eu quero homenagear também dentro desse vídeo aqui, ao meu amigo José Adelar Pacher e também ao José Adelar Pacher Júnior, grande Júnior, lá da PW Condutores Elétricos e também da ADECOM, distribuidora de materiais elétricos em Curitiba. E também um grande abraço para Hamilton Vons, diretor industrial da PW. Muito obrigado pelo carinho de sempre de vocês aí. Bom, falando da Paranapanema, que tem uma trajetória longa e se tornou aqui uma gigante da economia brasileira, toda essa história, na verdade, ela começa lá em 1961, no interior de São Paulo, ali praticamente na região de Paranapanema mesmo, em São Paulo, daí é que vem o nome, E aí começa ali com Aloysio Ramalho Foz, junto com José Carlos de Araújo e também o Otávio Lacombe, que no começo ali a empresa, a origem dela era uma construtora para obras de infraestrutura. E foi a partir desse momento que surgiu a Paranapanema. Só que na sequência começou a surgir a oportunidade de fazer trabalhar com mineração. Tanto é que em 1965 eles adquirem uma empresa chamada Minebra e passam a atuar dentro do setor de mineração. Em 1969 já vão também para a região amazônica e aí lá passa a ampliar toda a produção, principalmente na parte de estanho. E aí começa também a fazer mineração de estanho através de uma empresa que eles montam ali, que é a Igarapé Preto. Já em 1971 torna-se ali uma sociedade anônima, porém, nessa época ali uma sociedade anônima de capital fechado. Em 1974, quem adquire as ações da Paranapanema foi justamente o BNDES. Por quê? Porque havia todo o interesse estratégico ali do governo, através do seu banco de desenvolvimento, de atuar dentro do setor de mineração. Em 1982, aí eles também abrem mais uma empresa, a Mineração Taboca, também lá na região amazônica. Então, a princípio, a empresa ela vai indo sempre nessa parte de mineração. Em 1983, tinha também esse braço da construção, que é a origem da empresa, que participa ali da construção da Albras, uma empresa de alumínios, e também na parte de mina ali de Ferro Carajás, do projeto Ferro Carajás, também tem o trabalho ali da Paranapanema. Porém, daí na sequência, o que eles fazem? Eles começam a sair da parte da construção, se dedicando cada vez mais à parte de mineração. E aí no ano de 1995, tem o seu controle adquirido pela Previ. E aí quando a Previ adquire o controle da Paranapanema, na sequência a Previ também adquiriu o controle da Caraíba Metais e da Iluma. A Caraíba Metais, maior produtora de cobre do Brasil, lá na região de Dias Dávila, na Bahia. E a Iluma, produtora de cobre, tubos de cobre, conexões de cobre, em São Paulo. Então ela passa a atuar dentro desse setor. Na sequência, a Paranapanema incorpora as duas empresas e torna-se uma empresa só. Então deixa de existir a Caraíba, deixa de existir a Iluma como empresa e passa a ser apenas uma empresa chamada Paranapanema. E na sequência, o que eles fazem? Vão se desvinculando da parte de mineração e vão focando cada vez mais justamente na parte do cobre, tanto na Caraíba Metais quanto também na Iluma. Chegando já no ano de 2017, a empresa começa a ter uma série de dificuldades financeiras e essas dificuldades financeiras vão se acumulando, não restando outra alternativa a não ser o pedido de recuperação judicial.
Ao entrar com pedido de recuperação judicial, começa todo o trabalho da empresa para tentar sair da difícil situação econômica e financeira em que estava. Lembrando que Caraíba Metais, maior produtora de cobre do Brasil, né? E aí vamos ver através dos números como que está esse andamento da recuperação judicial da Paranapanema. Para tanto, trazemos o balanço de 2020, 21, 22, 23 e do primeiro trimestre do ano de 2024. E através dos números vamos conhecer como que está a situação da Paranapanema S.A. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Paranapanema S.A., trazendo para vocês aqui uma base histórica desde o ano de 2020, a empresa que vem nesse seu processo de recuperação judicial. Então, vamos acompanhar aqui, ano a ano, tudo que vem acontecendo com a empresa até agora, o dia 31 de março de 2024. Lá em 2020, a Paranapanema era uma empresa de 4 bilhões de reais. Esses 4 bilhões de reais, a maior parte que imobilizado, 1 bilhão 204, que são as fábricas, máquinas, equipamentos, ferramentas, acessórios, instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E o capital de giro lá em 2020 totalizava 1 bilhão 853 milhões de reais, equivalente a 46% de todo o patrimônio. Nesse ano, a Paranapanema tinha em caixa 168 milhões de reais, 341 milhões em contas a receber e os estoques de 1 bilhão e 96 milhões de reais. E os outros créditos aqui, geralmente representados por tributos a recuperar, 246 milhões. Já para 2021, a empresa ela cai praticamente 1 bilhão, ela vai para 3 bilhões e 66 milhões de reais. E aí com isso nós temos aqui uma diminuição drástica no capital de giro que cai para 1 bilhão e 88 milhões de reais. O volume de caixa que era de 168 caiu para 56 milhões, diminuiu também o conto CCB para 108 milhões e os estoques ficaram em 716 milhões de reais. Então, todos os componentes aqui apresentando queda. Já em 2022, mais uma queda aqui de praticamente 1 bilhão de reais, de 3 bilhões e 66 para 1 bilhão 988, quase 2 bilhões de reais. E aí o que nós temos? Mais uma queda no capital de giro que vai para 569 milhões de reais, o volume de dinheiro em caixa apenas 23 milhões, 40 milhões de contas CCB, e olha só, os estoques da Paranapanema, que era de 1 bilhão, eram de 1 bilhão e 96, agora fecha com 291 milhões de reais. Já para 2023, mais uma queda, 1 bilhão 784 milhões, o tamanho da empresa, e o capital de giro cai para 388 milhões de reais. Permanece aqui o caixa com 24 milhões, só que praticamente desaparece o contas a receber, fechando com apenas 1 milhão de reais. E os estoques permanecendo praticamente estáveis aqui com 298 milhões. 3 meses depois, 1 bilhão 755, sendo que o capital de giro permaneceu praticamente na mesma situação que havia encerrado no final do ano, com 387 milhões de capital de giro, 24 milhões de caixa, 2 milhões de contas a receber e 298 milhões de estoque. Então, o que nós vamos observando aqui é que a Paranapanema ela vai ficando cada vez menor, né? E aí, com isso, nós temos aqui toda uma diminuição do capital de giro que começa lá em 2020 com 1 bilhão e 800, termina com 387 milhões. Os estoques que começam com 1 bilhão e terminam com 298 milhões de reais. Olhando agora o endividamento, na Paranapanema, lá em 2020, nós tínhamos uma dívida total de 4 bilhões 230 milhões de reais. E reparem que o patrimônio total era de 4 bilhões e 31, portanto, a dívida maior do que o patrimônio. Tanto é que o peso dela aqui é 104,9%. Com isso, o patrimônio líquido fecha negativo lá em 2020. Devido ao quê? Esses prejuízos acumulados que vêm já de exercícios anteriores com 1 bilhão e meio de prejuízo acumulado. Em 2021, a dívida até recuou um pouquinho para 4 bilhões e 20, porém o peso dela ficou maior, 131%. E aí com isso nós temos um aumento aqui nos prejuízos acumulados, que agora são de 2 bilhões e 390. No ano de 2022, a dívida total 4 bilhões 806 e olha só que o patrimônio total da empresa não chegava a 2. Então a dívida era o dobro, mais do que o dobro, né? Tanto é que fecha aqui com 241%. Então uma dívida bem superior àquilo que a empresa tem. E o prejuízo acumulado, olha só esse número aqui, 5 bilhões e 42. Fecha 2023 com 6 bilhões de dívida, 336%, uma dívida 3 vezes maior do que o patrimônio, e aí com isso nós temos aqui um prejuízo acumulado 6 bilhões 426. E agora, nesse março de 2024,
A dívida total 6 bilhões e 200 e um prejuízo acumulado de 6 bilhões 748 milhões. Portanto, hoje a Paranapanema, né, tem um patrimônio total de 1 bilhão e 700 e deve 6 bilhões e 200. Razão pela qual vejo que a viagem para a recuperação da Paranapanema vai ser muito longa, né? Então, os controladores têm que botar muito dinheiro dentro da empresa para sanear a empresa, porque se ela for se recuperar apenas com a sua operação, ela vai levar muito tempo para recuperar 6 bilhões e 700 de prejuízos acumulados. E esses prejuízos, como é que eles se formam? Eles se formam aqui, ó, na DRE, onde nós temos aqui, em 2020, um faturamento de 4 bilhões e 200, porém, nesse ano aqui ela fecha com prejuízo de 861 milhões de reais. Então, aqui, quando nós temos esses prejuízos acumulados, é que em exercícios anteriores ela já vinha tendo prejuízo. E aqui permaneceu 861 milhões de prejuízo. Por que esse prejuízo? Porque tem um faturamento de 4.293 e tem um custo para produzir de 464, 97%, sobrando, portanto, uma margem bruta de apenas 3%. Tem as despesas operacionais que já levam ao resultado operacional para o negativo. E aí mais o resultado financeiro devido ao quê? Ao endividamento. O endividamento tem custo e esse custo entra aqui na despesa financeira. Razão pela qual de tudo aquilo que ela vendeu, ela perdeu 20%. Em 2021, faturamento de 4 bilhões e 700. Aumenta o faturamento e o prejuízo, 801 milhões de reais. Em 2022, aí o faturamento cai menos da metade, cai para 2 bilhões de reais. E aqui nesse ano, olha só, fecha com 2 bilhões 691 milhões de prejuízo. Até por quê? Porque tem uma despesa financeira de 1 bilhão 314, que é o equivalente a 65% de tudo aquilo que ela faturou em 2022. Em 2023, o faturamento cai para 972 milhões e um prejuízo de 1 bilhão 389 milhões. E agora, em 3 meses do ano, acumula 76, praticamente 77 milhões de faturamento, o que projetado aí para o ano todo daria perto de 300 milhões de faturamento. Então vejam como vai caindo o faturamento da empresa e os prejuízos aqui eles vão se acumulando, tanto é que em 3 meses já tem 323 milhões de prejuízo. Bom, aqui nem compensa aqui mostrar toda a situação financeira, porque índices de liquidez. A empresa tem 387 milhões de capital de giro para uma dívida de 4 bilhões e 150 no curto prazo, quer dizer, não tem recurso para fazer frente ao seu endividamento, nem de curto nem de longo prazo. Também o endividamento aqui, ó, nas alturas, tudo na faixa de 350%, o endividamento da empresa. E as margens da empresa, todas elas negativas, por quê? Tendo prejuízo, não há como ter uma margem positiva. Só para repassar para vocês aqui alguns números, né? Então, se você olhar lá nos sites, vai ver que o VPA, valor patrimonial, é negativo. Por que é negativo? Porque nós temos um patrimônio líquido aqui que é negativo. Então, dividindo esse patrimônio líquido negativo para a quantidade de ações, é como se colocássemos assim, cada ação teria que colocar R$ 79,21 só para zerar o patrimônio líquido da empresa. Mas ela ainda tem um valor de mercado, R$ 2,63. Naturalmente que os demais índices aqui todos comprometidos, lucro, rentabilidade, todos os números negativos, relação preço/lucro também comprometida, 38% das ações da empresa circulam livremente no mercado, mas eu quero trazer para vocês aqui esse gráfico extraído do Google, só mostrando aqui o comportamento do valor das ações da Paranapanema ao longo desses últimos 5 anos, quando ela sai com praticamente R$ 36 lá em 2019, bate lá acima de R$ 60 ainda em 2019 e desde então daí vem caindo, principalmente quando vem a pandemia, ela cai ali abaixo de R$ 20 e aí vai se mantendo sempre numa pequena tendência de queda, começa 2021 ali dando um alento, só que daí na verdade acaba tendo ali uma sequência, né? Você vai vendo ali que é uma sequência de quedas até chegar agora 2024 com uma cotação de R$ 2,63. Então por aqui você vê quando que as ações da Paranapanema tiveram seu maior valor e quando que elas tiveram o seu menor valor. Só para também destacar, os controladores da Paranapanema hoje, Caixa Econômica Federal com 16,17% das ações, Mineração Buritirama com 10,8%, a Cargill Financial com 8,75%, e aí temos aqui, inclusive, a presença do nosso amigo Luiz Barsi Filho, com 5,33% das ações. Então, por aqui você vê também os principais controladores aqui da Paranapanema SA.
Tá então, mais uma empresa analisada, Paranapanema SA, Paranapanema, que era a Caraíba Metais, a Eluma, né? E hoje ela vem passando aí por toda essa dificuldade financeira. Eu, particularmente, que conheci toda a Caraíba Metais e a Eluma, né, como cliente que fui ali da Caraíba e da Eluma, então que eu conheci na época da grandeza da empresa, né? E aí na sequência a gente vê a empresa chegar nessa situação. Então é uma coisa assim que é doído, né? Você vê empresas tão tradicionais, tão fortes, chegarem numa situação dessa, até porque todas as empresas são geradoras de renda, são geradoras de emprego, são geradoras de desenvolvimento, né? Então a gente fica aqui sempre na torcida para que as empresas vão bem, para que elas continuem a sua trajetória gerando desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. E claro que tudo aquilo que a empresa faz acaba se traduzindo em números. Então, os erros que são cometidos na gestão de uma empresa acabam virando número. E tudo uma empresa, ela é regida não pelos números, pelo contrário, a empresa é regida através da sua gestão. E a sua gestão é que se transforma em números. Então, quando nós olhamos os números aqui, nós temos um reflexo do que veio sendo feito ao longo da história da Paranapanema. Mas toda essa parte de números, inclusive, você aprende com uma facilidade enorme. Tanto é que nós temos o nosso curso de análise de balanços lá na plataforma Hotmart, bem como o curso de Evaluation. E você vai aprender a interpretar, a verificar como que está a situação econômica e financeira de uma empresa de uma forma muito rápida, simples e descomplicada. Para tanto, é fácil entrar aqui no link que eu deixo na descrição desse vídeo, que você vai ter acesso aos nossos cursos e com um custo muito baixinho e ainda acompanhado aí com material de apoio, apostila, planilhas e todo atendimento que nós estaremos aqui à disposição de vocês para esclarecer dúvidas. E então não perca tempo e venha aprender análise de balanço e valuation conosco lá na plataforma Hotmart. Dito isso, bons investimentos para vocês.